Olá, professor Alain. Olá, colegas. Dando continuidade ao nosso seminário da disciplina de Ambiente, Energia e Sociedade, iremos conversar um pouco sobre a biomassa. E o nosso grupo é composto por mim, Emerígio Cier Costa Júnior, e o colega Miguel Ávila Holanda Barreto. Consultando o nosso dicionário, encontramos uma definição bastante lógica e prática do que seja biomassa. Primeiro ele diz que é qualquer massa de matéria viva. Depois ele acrescenta um pouco mais, que é uma matéria orgânica, pode ser de espécies de origem vegetal e pode ser usada como fonte de energia. E aí ela começa a fazer um pouco mais de sentido no contexto geral da biomassa dentro do meio ambiente. Mas cientificamente, pessoal, que definição nós temos quanto à biomassa? Veja só o que a ANEEL trouxe como definição da biomassa em 2002. Do ponto de vista energético, a biomassa é toda matéria orgânica, seja de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. Veja que interessante, usar a matéria orgânica para produzir energia. Diga-se de passagem, toda e qualquer tipo de matéria orgânica. Mas vejam que interessante, pessoal, as fontes de biomassa utilizadas como combustíveis são classificadas de acordo com o seu estado de agregação: sólido, líquido ou gasoso. O estado de agregação existente determina as possibilidades de utilização das fontes da biomassa e o seu tipo de estrutura para a geração da energia necessária. Portanto, como a biomassa se encontra no estado que ela se encontra, determina que tipo de tratamento vai ser necessário para que ela se transforme em energia. Quer seja sólida, quer seja líquida ou gasosa, cada uma terá o seu tratamento diferenciado na parte de geração de energia, inclusive com a utilização de equipamentos específicos para tal extração da energia. Mas que tipos de biomassa nós encontramos? Na literatura, nós dividimos a biomassa em 3 grandes grupos: a sólida, a líquida e a gasosa. A sólida é a biomassa resultante dos produtos dos resíduos e de resíduos agrícolas, resíduos florestais, resíduos biodegradáveis das indústrias e até da área urbana. A biomassa líquida são advindas da cultura energética, que resulta nos biocombustíveis líquidos, como etanol e biodiesel, o bagaço da cana, o bagaço da mamona que gera o biodiesel, são exemplos de biomassa líquida. E a biomassa gasosa são aquelas que podem ser encontradas nos efluentes agropecuários da indústria e da zona urbana. Mas como é usada e para que serve a biomassa? Podemos dizer que a biomassa começou a ser usada ainda quando o homem descobriu o fogo, ainda na Idade da Pedra. Isso fez com que ele começasse a usufruir de algumas situações, como espantar-se do frio e como também cozinhar os seus alimentos. Com o passar do tempo, o homem dominou o fogo e, a partir do século XIX, a biomassa teve um papel fundamental e primordial para a obtenção da energia mecânica. Como assim, pessoal? Como o homem dominou o fogo, ele começou a notar que o seu vapor poderia ser uma fonte também de energia secundária, vinda da biomassa. A biomassa gera o fogo através da lenha, do carvão vegetal, que alimenta as máquinas, como, por exemplo, os trens, todas as máquinas movimentadas a vapor, e esse calor gera o vapor que movimenta as engrenagens das máquinas. Isso foi também fundamental ainda também na própria Revolução Industrial. Um ponto interessante, pessoal, ainda com a chegada, mesmo no Brasil, dos combustíveis fósseis, a biomassa aqui no país foi aproveitada em larga escala, atingindo a marca de 40% da produção de energia primária, que é um ponto negativíssimo com relação à degradação do meio ambiente. Ou seja, com os combustíveis fósseis que nós usávamos, que nós usamos ainda nos dias de hoje, a biomassa no Brasil durante muito tempo foi extremamente aproveitada,
né, marcando até 40% da produção energética primária do país. A conversão energética da biomassa consiste em alimentar o biodigestor, que é uma câmara fechada, com uma biomassa que é fermentada através de micro-organismos anaeróbios. Eles produzem o biogás e o biofertilizante. Vale ressaltar que os biodigestores não produzem o biogás, mas criam condições para que as bactérias metanogênicas, que são as bactérias que produzem metano, que é o gás inflamável, atuem sobre os materiais orgânicos, fazendo a sua decomposição e fazendo a sua liberação gasosa. Todo esse biodigestor aí é isolado e é ligado através de tubulações, né, que levam esse gás a um determinado fogão, ou um fogareiro, ou uma caldeira de uma indústria, ou de uma pequena fazenda, e fazem a sua queima, convertendo energeticamente essa biomassa. Dentre as vantagens da biomassa, a gente pode destacar 3: a baixa emissão de gases, a fácil obtenção de matéria-prima e o biocombustível. Na baixa emissão de gases, por conta dela ser considerada uma energia limpa, não agride tanto o solo, nem tanto a atmosfera. Também por conta de sua matéria-prima, como se podemos dizer, que é tudo proveniente de matéria viva, matéria orgânica. A fácil obtenção de matéria-prima se vem principalmente por conta do país que a gente vive. Um país que lidera o ranking em agricultura, em resíduos sólidos, pode-se dizer, em restantes provenientes da cidade e também da pecuária. O biocombustível pode-se dizer como uma vantagem aqui no Brasil por conta do biodiesel e do álcool, que ambos são provenientes da fermentação de grãos e não agridem o meio ambiente. Mas, como todos os prós existem contras, o biocombustível pode não agredir o solo e o meio durante sua fabricação, mas durante o uso sim, que é por conta da combustão, por conta da queima, que vai tudo para a atmosfera. Dentre as desvantagens eu consigo destacar 3 principais, que é a grande devastação de áreas verdes, um grande causador de chuvas ácidas e o difícil armazenamento de matéria. Na devastação de áreas verdes, por ser uma energia proveniente da queima, da fermentação de matéria viva, matéria orgânica, muitas empresas tendem a tirar matéria do meio sem o mínimo de responsabilidade, sem o mínimo de consciência. O grande causador de chuvas ácidas, por conta de muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a energia ser produzida por conta da queima da matéria, gases tóxicos são liberados na atmosfera e com isso causa chuva ácida. E também pode-se dizer como uma grande desvantagem que afeta principalmente a saúde das pessoas, que é também decorrente da liberação de gases tóxicos na atmosfera, que é um grande causador de doenças respiratórias em crianças, adultos, idosos, não importa a idade. No difícil armazenamento de matéria, pode-se dizer por conta de sua matéria-prima, que é uma matéria viva, uma matéria orgânica e tem um prazo de validade muito curto. Segundo a pesquisa do site Autossustentável, a biomassa era responsável por 9% da energia consumida no país, isso no ano de 2017. No ano seguinte, a biomassa já teve uma queda de 0,5%. Isso decorrente do país estar em busca de energias realmente limpas, energias que não agridam o meio. Essa queda só não foi maior por conta do álcool e do biodiesel, que são combustíveis muito usados no Brasil e vivem no topo, sempre estão no topo entre os combustíveis mais usados no país. São produzidos a nível industrial, que é consumido em indústrias, no dia a dia das pessoas, que para a movimentação do brasileiro, quem tem carro, quem tem moto, o álcool é um dos combustíveis mais usados. Como podemos ver nesse gráfico, nos Estados Unidos, isso era no ano de 2017, energias renováveis no geral ocupavam 9%. Já vê que é menos, igual com o Brasil, só no quesito biomassa. E se vocês olharem um pouquinho mais para o lado, 48 desses 9% era biomassa. Então, se olhar no geral, não dá nem 4,5% da energia usada no país seria biomassa. Como podemos ver nesse gráfico, o cenário mundial, a biomassa tem um número significativo dentre as energias usadas.
10% da energia usada no mundo é proveniente da biomassa. Esse número poderia ser ainda maior, mas alguns países não têm recursos, não têm matéria local para a produção da biomassa. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa contribuição para o seminário da disciplina do professor Alain. Agradecemos a atenção e a paciência de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado o tema, que foi muito valioso para que a gente conhecesse um pouco mais dessa energia, dessa fonte de energia que pode ser tão útil para os nossos dias. Um grande abraço a vocês.